Bom dia! Hoje a gente vai tratar agora de propriedades de funções contínuas. Lembrando aí que o conceito de continuidade de uma função contínua a gente diz que uma função f de x é contínua num ponto P se o limite de f de x com x tendendo a P for igual ao próprio f de P. Se uma função for contínua, então ela é contínua em todos os seus pontos P do domínio. Então, vamos lá analisar aqui alguns exemplos clássicos de funções contínuas que são provados pela definição, que são funções contínuas, que atendem essa relação, mas nem sempre a gente precisa ficar provando elas. Então, às vezes é bom ter em mente aí decorado algumas funções que são contínuas. Então, a função f de x igual a k, sendo k uma constante real, ou seja, f de x igual a 1 ou f de x igual a 2, esse tipo de coisa. E agora vamos ver quanto que é o limite dessa função f de x igual a k, sendo k uma constante. Peguei aqui um k qualquer, por exemplo, que é 10, f de x igual a 10. Qual é o limite de 10 quando x tende a 5? Bom, 10 aqui não tem nada dependendo de x. Já que ela não depende de x, independente de x tender a qualquer número, ela continua sendo 10. Que é o próprio f de 5, né? A gente sabe que f de x é igual a 10, sendo x, por exemplo, igual a 5. Então, essa função, a função constante, ela atende essa relação, e aqui a gente escreveu esse limite. A função f de x igual a x, a função também conhecida como função de identidade, né? O limite de x, quando x tende a 5, é o próprio 5, que é f de 5 é quanto? X igual a 5, próprio 5. Atende essa relação. A função f de x igual a raiz de x, levando em consideração que x é maior ou igual a zero, né? É importante essa consideração. Também é uma função contínua dentro desse domínio. E por isso, por exemplo, o limite de raiz de x quando x tende a 4 é igual a f de 4. F de 4 vai ser raiz de 4, que é igual a 2. Aqui, por exemplo, também, f de x sendo igual a seno de x é uma função contínua, porque ela também atende essa relação. E, portanto, o limite de seno de x, quando x tende a zero, é igual a f de zero, ou seja, seno de zero é igual ao próprio zero. E, por fim, aqui, desses limites trigonométricos, a função f de x igual a cosseno de x também é contínua. E, por isso, a gente pode dizer que o limite de cosseno de x, quando x tem algum valor do domínio, sendo, por exemplo, π, é igual a f desse valor, ou seja, f de π, no caso, é cosseno de π, que é menos 1. Aqui, no caso, a gente pode ver que todas essas funções satisfazem essa relação. Então, são funções contínuas. Por fim, aí, a gente tem as funções logarítmicas e suas inversas aí, exponenciais, né? Que também são funções contínuas dentro do seu domínio. Aqui, por exemplo, a função f de x igual a elevado a x, sendo a um número maior do que zero, é uma função contínua, ela atende a essa relação, e, portanto, a gente pode dizer que o limite de 1 a 2 elevado a x, por exemplo, quando x tende a 3, é igual ao f de 3. No caso, 2 elevado a 3 é igual a 2 ao cubo, que é 8. A mesma coisa aqui para a função f de x igual ao logaritmo de x na base a, sendo a um número maior do que zero, diferente de 1. Nesse caso, eu posso dizer, por exemplo, que o limite de x, de logaritmo de x na base 10, quando x tende a 100, é igual ao f de 100, ou seja, logaritmo de 100 na base 10, que a gente sabe que é 2. Então, esses aí foram alguns exemplos de funções contínuas que é bom ter em mente para a gente poder trabalhar com as propriedades que vêm a seguir.